nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Hoje vamos falar um pouco acerca de um dos maiores, dos mais importantes pilares do cristianismo que nós devemos exercer na nossa caminhada. A palavra, você viver cheio do Espírito, e a prática da oração. É muito importante esse pilar do cristianismo que vamos falar hoje sobre a oração. Perdão. Sobre esse grande pilar que nós, cristãos, devemos exercer, a prática da oração. Certa vez perguntaram ao pastor o que era mais importante, a palavra ou a oração? E ele respondeu com outra pergunta. Ele diz: o que é mais importante para um pássaro, a asa direita ou a asa esquerda? Então, isso quer dizer que a oração é tão importante como a palavra. E por isso nós vamos falar um pouco sobre a oração, sobre essa prática. Muitas vezes vamos ver o próprio Cristo fazendo essa prática de oração no monte. Cristo gostava de se isolar um pouco e começava a orar com o seu Pai, orar com o seu Deus. Vemos Daniel, um homem que orava 3 vezes ao dia, mesmo que vivendo numa terra que era fugir a sua cultura, fugir a sua fé, uma cultura diferente, uma terra pagã, mas mesmo assim ele não abandonou a sua fé, e ele exercia essa prática da oração 3 vezes ao dia. E hoje nós vamos ver a importância, a sua importância da oração em nossas vidas. Abra comigo a sua Bíblia, livro do profeta messiânico, profeta Isaías. Louvado seja o nome do Senhor. Como foi louvado, a oração do crente, ela move os montes, Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos ver aqui, vamos falar acerca de um homem. Eu quero ler 2 textos. Agora Isaías, depois vamos ler também lá em Atos dos Apóstolos. Nós vamos falar sobre 2 tipos de oração: a oração individual e a oração coletiva, a oração da igreja, que é muito importante para nós, principalmente nos tempos atuais. Leamos Isaías 38, a partir do verso 1. Vou falar acerca de um rei Ezequias. Louvado seja o nome do Senhor. Quem achou, diga amém. Leamos a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu, deu uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós, que lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Louvado seja o nome do Senhor. A partir do verso 1 também. Atos dos Apóstolos 12. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando a 4
quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos dois textos diferentes acerca da oração. O primeiro, pelo rei Ezequias, onde ele vai orar a Deus intimamente, somente ele e o Pai. E o segundo texto já fala da igreja de Cristo, a importância da igreja do Senhor, viver em contínua oração. Está escrito, a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pois bem, vamos entender um pouco o primeiro texto, onde fala acerca desse rei Ezequias. Nessa época, o reinado de Israel já estava dividido. Havia dois reinos em Israel. O primeiro rei, o reino do sul, o reino de Israel, onde havia 10 tribos e sua capital era a Samaria. Louvado seja o nome do Senhor. E o segundo reinado, o reino de Judá, a qual nessa época Ezequias era o rei. Ele reinava em Judá, que eram duas tribos, Judá e Benjamim. Era o reinado do norte. Israel estava já dividido nessa época. Nós sabemos que o primeiro rei de Israel foi Saul, onde o povo ele sai da terra do Egito, depois que o povo alcança a terra prometida e consegue obter a terra prometida por Deus através do seu servo Josué. Louvado seja o nome do Senhor. Vai chegar a época dos juízes, onde Deus vai estabelecer juízes para administrar o povo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o povo chega uma época que o povo começa a pedir um rei. Glória a Jesus. Então Deus, vendo que o povo queria um rei, pedia um rei, porque todas as outras nações tinham um rei, e o povo queria um rei em Israel, e ele surge Saul como primeiro rei. Um reinado, segundo a Bíblia Sagrada, um reinado frustrante, um reinado fracassado, foi o reinado do rei Saul. E agora Deus ele então escolhe um homem, e provando mais uma vez para todos nós, que nós não devemos passar à frente de Deus. Nós não devemos adiantar-nos na frente do Senhor, porque Saul foi um homem que o povo escolheu e não que Deus escolheu. Tanto é que quando o reinado de Saul é fracassado, aí Deus vai entrar na história e vai escolher o próprio rei, um homem segundo o seu coração, que é o rei Davi, segundo rei de Israel. Segundo a Bíblia Sagrada, foi o maior rei, o maior rei que reinou nessa época em Israel, o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Chega uma época de sua vida que ele peca contra o Senhor, mas se arrepende, o Senhor o perdoa, e ele segue a sua vida reinando bem. Louvado seja Deus. Logo após a morte de Davi, ele deixa todo o seu reinado, todas as suas riquezas para seu filho, o terceiro rei de Israel, chamado Salomão. Um rei mais rico, mais poderoso da terra nessa época. Um homem sábio, um homem que escreveu 3 livros da Bíblia Sagrada, 3 livros cheios de sabedoria dada pelo próprio Deus. E segundo a Bíblia, não existiu antes e nunca existirá um homem mais sábio do que o rei Salomão. Mas chega uma época em sua vida que ele também peca contra o Senhor.
Sabemos que todos nós, homens, mulheres, seres humanos, nós somos falhos, né? E segundo a história, Salomão ele se envolve com mulheres, né, de outros lugares, concubinas, né, de outras culturas, mulheres pagãs, né? E ele acaba se corrompendo com essas mulheres e acaba adorando a deuses pagãos, segundo a história. Ele chegou a sacrificar ao deus Moloque, né, que sacrificavam crianças, né, para esse deus. Salomão acaba se corrompendo e Deus então divide o reino de Salomão, divide o reino de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu disse aqui no começo, o reinado do sul e o reinado do norte. Reinado do sul, 10 tribos. Reinado do norte, 2 tribos, Judá e Benjamim, as outras 10 do reinado do sul. E esse Ezequias, ele reinava no reinado do norte, o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia nos revela que Ezequias era um rei temente a Deus. Ezequias era um rei que fazia a vontade de Deus. Ezequias era um rei, um bom rei, né, para o seu reino. Porque se nós formos ver a história de todos os reis que passaram por Israel, nós vamos ver diversos reis fracassados. Ezequias era um dos poucos reis que era um rei reto, um rei que fazia a vontade de Deus, um rei que tirou a idolatria de Israel. Louvado seja o nome do Senhor. Que seu pai tinha implantado em Israel. Ezequias ele tirou essa idolatria de Israel. E chega uma certa hora que um tal homem rei da Assíria, logo no capítulo 36 aqui do profeta Isaías, um capítulo antes, ou 2 capítulos antes que nós lemos aqui, vai aparecer um homem chamado Senaqueribe, rei da Síria, e ele vai ameaçar a Israel, vai ameaçar o rei Ezequias, né? Ele envia o seu mensageiro, Rabissaquer, para levar uma mensagem ao rei, dizendo que ele ia atacar Israel e iria tomar, assim como ele fez com todos os reinos vizinhos, assim como ele fez com o reinado do sul, assim como ele tomou Samaria, capital do reinado do sul, que era uma capital que estava corrompida. Por isso nós começamos a entender o porquê que aqui na época de Jesus, judeus não se misturam com os samaritanos, porque os samaritanos eles se corrompem, né? Nessa época eles acabam se corrompendo com outros deuses. A idolatria entra no reinado do sul, no reinado da capital cuja era Samaria. Depois, se vocês quiserem ter uma referência de 2 Crônicas, capítulo 17, se eu não me engano, você vai entender, né, que Samaria ela se corrompe. E a Bíblia aqui vai nos dizer que Senaqueribe, rei da Síria, ele começa a ameaçar o povo de Israel, começa a ameaçar, né, o rei Ezequias, dizendo que o próprio Deus de Israel ele não tinha poder para livrar Israel das mãos do rei da Síria. Mas também, segundo a história, aquele rei da Síria e todo o seu exército, era um dos exércitos mais, como eu vou dizer, cruéis da história. Eles pegavam, eles arrancavam a cabeça de profeta, eles faziam e acontecia. Tanto é que eles vão dizer, né? Onde está o rei de Amate? Onde está o rei de Sefarvaim, de Arpade? Onde está o rei de Samaria? O rei não, Deus de Samaria. Onde está o Deus de Amate? Eles não puderam livrar o seu povo das minhas mãos. Olha o que o rei Senaqueribe faz. Além de ele afrontar um povo escolhido, além de ele afrontar um rei escolhido, ele afronta o próprio Deus de Israel, o Criador dos céus e da
coisa muito séria que ele fez. E aqui o rei Ezequias, a Bíblia vai nos dizer que, logo no capítulo 36 ou 37 do profeta Isaías, vai nos dizer que ele vai até o templo, o rei Ezequias, ele vai até o templo, ele se veste de saco, louvado seja o nome do Senhor, manda homens chamar o profeta Isaías, e ele começa a orar no templo. Ele começa a clamar ao Senhor. Com isso nós começamos a entender quão grande é importante a oração em nossas vidas, nas horas da nossa dificuldade, não somente nas horas das nossas dificuldades, mas a todo tempo. Ele começa a orar no templo a Deus, e a Bíblia vai nos revelar que o Senhor vai revelar ao profeta Isaías que ele iria livrar o povo de Israel das mãos dos assírios, das mãos do rei Senaqueribe. E a Bíblia é bem contundente, ao falar sobre isso. Ela vai dizer que por volta da meia-noite, o anjo do Senhor, ele desce sobre o arraial dos assírios. Ele mata cerca de 185.000 assírios naquela noite. A Bíblia é bem clara, bem contundente a falar sobre isso. Sabemos e já falamos sobre isso, que toda vez que a gente ouvir essa expressão, o anjo do Senhor, na Bíblia, é o próprio Deus. Nós já falamos sobre isso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando começamos a estudar um pouco sobre os anjos, sobre a angiologia, nós vamos entender que é uma forma teofânica de Deus se manifestar ao homem. Ele, Tel significa Deus, fania significa manifestação escondida, teofania, é uma teofania. O anjo do Senhor é o próprio Senhor. Você vai entender melhor quando você ler Juízes capítulo 6, quando você vai ler que o anjo do Senhor aparece a Gideão. É bem mais claro o que ele está dizendo. E toda vez que a gente ouvir essa expressão na Bíblia, o anjo do Senhor é o próprio Deus, você vai entender que quando é outros anjos, a Bíblia vai dar nome ao anjo, vai falar que é o anjo Gabriel, ou então o arcanjo Miguel, mas quando é o próprio Deus, a Bíblia vai falar o anjo do Senhor. Anjo, ele significa apenas mensageiro, o nome anjo. Por isso, quando você ouvir o anjo do Senhor, você vai entender que é o próprio Deus. Nós começamos a entender que com a oração de Ezequias, nessa hora, o próprio Deus veio. Ele não enviou anjo, ele não enviou mensageiro, ele não enviou praga, ele não enviou nada. Ele poderia fazer diversas coisas para ele poder derrotar o deserto assírio, mas ele disse: não, eu mesmo vou descer lá e eu mesmo vou comprar o barulho do meu povo. Quando oramos, querido, com sinceridade, quando oramos com o coração aberto para o Senhor, Ele mesmo vem ao teu encontro. Ele mesmo faz um milagre acontecer em sua vida. Ele não manda mensageiro, ele não manda anjo, ele mesmo se levanta do seu trono e vem para te abençoar. Glória a Jesus. A importância da oração, mas a oração que eu falo é a oração sincera, aquela oração que sai do seu coração direto para o coração de Deus. E a Bíblia diz que o próprio Deus derrama 185.000 assírios. E a Bíblia vai nos relatar que logo após, tempo depois após esse acontecimento, Deus levanta o profeta Isaías. O profeta Isaías, ele vai até o ponto do rei Ezequias, vai colocar o dedo no nariz dele e vai dizer: assim diz o Senhor, põe a tua casa em ordem, porque você vai morrer e não vai viver.
Olha o que o profeta diz, olha o que Deus fala através do seu profeta. Com isso nós começamos a entender que muitos dizem que Deus não volta atrás do que Ele faz. E esse texto nos prova que Ele volta. Amém. Ele volta atrás, sim. Basta você ter um coração quebrantado. Porque o Salmo 51 vai dizer que não existe um coração quebrantado, um coração humilhado diante dele, ele não existe. Mas o rei não pode voltar atrás, mas ele é Deus. Ele pode fazer o que ele quiser. E a gente não tem que reclamar, não tem que questionar. Se ele quiser voltar, ele volta. Se ele não quiser, ele não volta. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Não vem com essa de ele não pode voltar. Ele pode voltar, ele voltou aqui. Ele disse através do seu profeta: arruma a tua casa e você vai morrer. O que a Bíblia vai dizer? Isaías entra para a sua casa, para os seus aposentos, para o seu quarto. Ele viu o seu rosto para a parede e ele orou ao Senhor. Vamos ver essa oração dele? Vamos lá. Isaías, capítulo 28. A partir do verso 2. Então virou Ezequias seu rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Por isso foi cantado aqui que a lágrima do crente, ela tem valor. Mas aquela lágrima, ela sai lá de dentro da alma. Não é um choro falso, não. É quando você se derrama aos pés do Senhor. Foi isso que Ezequias fez. Ele se derrama aos pés do Senhor e chora muitíssimo. E pede uma oportunidade de viver mais um pouco, que a Bíblia ela vai nos relatar, louvado seja o nome do Senhor, que antes mesmo que o profeta Isaías saísse da cidade, viu a palavra do Senhor aí, volta lá e diz que olha o que está escrito, eu ouvi a oração de Ezequias, louvado seja o nome do Senhor. Aqui no Novo Testamento, nós estamos estudando sobre isso. Sabemos que quando oramos a Deus, o Espírito Santo, ele colhe as nossas orações e ele faz como se uma filtragem na nossa oração e ele transforma em gemidos inexprimíveis a Deus. Ela não pode, ela não chega da forma que sai da nossa boca. Ele transforma a nossa oração, ele faz uma filtragem e entrega como gemidos inexprimíveis a Deus. Mas aqui o próprio Deus está dizendo: eu ouvi a tua oração, não foi ninguém que me entregou. Ou seja, a oração de Ezequias ela foi tão profunda, ela foi tão sincera, que ela foi direto do coração dele para o coração do Eterno. E Deus ouviu essa oração. E Deus então vai dizer para o profeta: diz ao meu servo que eu estou acrescentando mais 15 anos de vida para ele. Olha o poder que tem a oração do justo. Por isso Tiago vai nos relatar que a oração do justo ela pode muito em seus defeitos. A oração do justo, mas é aquela oração fervorosa, aquela oração sincera, aquela oração que sai direto do nosso coração, direto do fundo da nossa alma. Deus não resiste um coração quebrantado, um coração humilhado, um coração contrito. Esse é o sacrifício, está dizendo lá no Salmo. Esse é o verdadeiro sacrifício a Deus, um coração quebrantado e um coração humilhado a Ele. Esse é o verdadeiro sacrifício. E Ezequias foi muito abençoado. Foi acrescentado aos anos
15 anos de vida mais para ele, e ele foi abençoado por Deus. A importância da oração, aquela oração que você e eu temos no nosso quarto, sozinho, né? Quando ajoelhamos no cantinho lá da nossa cama e começamos a palestrar com Deus. Essa oração é importante demais para nós, né? O próprio Jesus, como eu já disse, ele fazia isso, ele se isolava, né? Aí muitos vão para o monte. O que Jesus ia fazer no monte? Jesus ia para o monte orar, falar com Deus, para ter uma tranquilidade. Há muitos sobem para o monte para receber profecia, para dizer que Deus falou aquilo, Deus vai fazer isso. Gente, o monte é somente para você se isolar um pouco e orar a Deus. Era isso que o próprio Jesus fazia. Monte das Oliveiras era onde ele mais ia. Orar a Deus sozinho, no íntimo. Essa é a oração, né, que temos que fazer, cristão, nós, servos do Senhor Jesus Cristo. A oração individual, somente tua com o Pai. Somente tua com o Pai. Essa oração individual, que é muito importante na vida do cristianismo, na nossa vida, na nossa caminhada cristã. E agora falaremos um pouco da oração coletiva, a oração da Igreja de Cristo. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. A oração dos maiores pilares, né, da nossa vida com Cristo. Atos capítulo 12. Vamos ler o texto mais uma vez. Por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos ázimos, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, e entregando a 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele e a Deus. Agora vamos falar um pouco sobre essa oração, a importância da oração da igreja. Nós sabemos que nessa época, a igreja do primeiro século, a igreja sofria uma perseguição terrível, né, acerca do Messias, porque eles adoravam pela sua fé ao Cristo Jesus, ao Messias, né, que veio trazer a salvação para a humanidade. O povo judeu, eles não conseguiram aceitar, e assim como eles mataram Jesus, eles começam uma perseguição ao povo judeu. Aliás, a igreja de Cristo, o povo judeu, começou uma perseguição à igreja de Cristo. E o texto aqui vai nos dizer que eles primeiro pegam Tiago e acabam matando esse bispo da igreja, esse apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João. Ele acaba sendo morto por causa de sua fé em Cristo, né? O apóstolo Tiago. E a Bíblia vai nos dizer que Herodes, vendo que o povo judeu se alegrava vendo isto, prendeu a Pedro, que era considerado ali como líder da igreja, né? O pastor da igreja de Jerusalém era Pedro, porque quando Cristo vai dizer para ele que entrega a chave do céu, entrega as chaves dos céus a Pedro, ele está entregando a liderança, né? Depois dele. Cristo é a cabeça da igreja, mas na terra tem que ter uma liderança. Essa liderança da igreja era Pedro. E aqui a Bíblia vai nos dizer que Herodes também manda prender Pedro.
Mas como era o dia dos pães ázimos, que era uma festa que antecedia a Páscoa, né? Era uma semana antes, o povo judeu ele tirava todo o fermento de sua casa, né? E só comia pães ázimos, pães sem fermentos. Era a festa dos pães ázimos que antecedia a Páscoa. E como na Páscoa eles não, por causa da tradição dos judeus, eles não matavam, né? Eles guardaram Pedro na prisão. E a Bíblia aqui vai nos dizer que tinham prisões, algemas, né, sobre as mãos de Pedro, e 4 quaternos de soldados fazendo a sua guarda. Mas a Bíblia aqui vai nos dizer, vai ser bem contundente, que a Igreja de Cristo, ela fazia contínua oração por ele a Deus. A importância da oração da Igreja de Jesus Cristo. A Igreja, o coletivo, logo após o final dessa meditação, dessa palavra, eu quero convidar, convocar a Igreja para estarmos orando. Assim como a Igreja de Atos orou pela libertação de Pedro, eu quero convocar a Igreja para orarmos pelo neto da irmã Noemi. Não sei se a pastora está sabendo. Ele está internado, filho do Marcelo. Ele está internado ainda no hospital, mas está com probleminha no coração. É uma veia, se não me engano, que está entupida. A veia que leva o bombeamento do coração. Então aí está esperando para ser transferido, né, para fazer a cirurgia. E eu quero convocar a igreja para a gente estar fazendo levantando esse clamor, levantando essa oração. É muito importante a igreja de Jesus Cristo estar fazendo esse ato, né, de estar orando, né, não só pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, pelos nossos irmãos da igreja, mas pelo nosso país, né? Pela nossa cidade, que está debaixo de ameaças, né? Mas a igreja de Cristo tem que estar em constante oração, em fervente oração, né? Por isso, nós vamos ver aqui que Pedro preso, a Bíblia vai dizer que a igreja está em contínua oração por ele a Deus, e a Bíblia vai dizer, olha aqui, que o anjo do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, lá com Ezequias também foi o anjo do Senhor, o próprio Deus, que derrotou todos aqueles 185 mil assírios. E aqui a Bíblia também vai nos dizer que enquanto a igreja orava em contínua oração a Deus por Pedro, o anjo do Senhor já estava lá, fazendo um milagre na vida dele. A Bíblia vai dizer que as cadeias caíram de suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. E que ele foi conduzido da prisão até o portão de fora, sem que ninguém o fez. Ele foi conduzido pelo anjo do Senhor, pelo próprio Deus. Quando oramos, querido, ao Senhor, como eu já falei, seja individual, seja você no íntimo com Deus, ou seja na igreja, num só espírito, num só propósito, o Senhor Ele ouve as nossas orações, e Ele faz um milagre acontecer na minha vida, na tua vida. A oração, ela move o coração de Deus. A oração, o coração quebrantado e humilhado, ela move o coração de Deus quando nos derramamos, nos prostramos aos seus pés, quando oramos com sinceridade, quando oramos com fervor, quando oramos diretamente ao Pai, o teu coração para o coração dele, uma oração sincera. Ele ouve a tua oração, ele faz um milagre acontecer na tua vida. Assim como ele fez com o rei Ezequias, assim como ele fez com Pedro, através da oração da igreja, ele vai fazer por mim, ele vai fazer por você.
Ele vai fazer pelo teu familiar, Ele vai fazer pela tua parentela, pelos teus amigos. Basta você apresentá-lo em oração. Pode ser um viciado, pode ser uma prostituta, pode ser um ladrão, pode ser um traficante. Alguém às vezes pode até ter dito uma palavra, não tem jeito, mas tem jeito. Para Deus tem jeito. Existe um ditado aí no mundo que para tudo tem jeito, só não tem jeito para a morte. Né? Que falam aí, mas para Jesus até para a morte tem jeito. Basta você crer e disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Louvado seja o nome do Senhor. Para tudo tem um jeito, querido. Basta você se entregar, se derramar aos pés do Senhor e orar a Ele com fervor. Ele vai ouvir a tua oração. Se coloque sobre os vossos pés. Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder, se coloque sobre os vossos pés. Vamos fazer uma oração, assim como a oração da igreja, né, do primeiro século, da igreja de Atos dos Apóstolos, pela vida desse pequeno Arthur, né, filho da minha tia Ani, neto da minha tia Ani, que está passando por necessidade, né, a sua família está desesperada, está sofrendo, e nós, como igreja de Cristo, temos que fazer o nosso papel. Para tudo tem um jeito. Enquanto houver vida, tem jeito. Até mesmo se não tiver vida, tem jeito. Porque para Deus nada é impossível. O próprio Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Vamos orar ao Senhor pela vida do pequeno Arthur, que está internado naquele hospital, carregado contra aquele médico. Que Deus venha fazer um milagre na vida dele. Que Deus venha fazer algo sobrenatural na vida daquele pequeno. Porque eu creio que a igreja, hoje aqui, a igreja de Cristo, vai clamar ao Senhor num só espírito, vai clamar ao Senhor num só propósito. Aleluia, glória a Deus. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, é de nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, ó Pai, pela tua proteção, pela tua igreja, Senhor, que está aqui presente, Pai. Mesmo que poucas pessoas, mas a tua palavra nos revela, Senhor, que onde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, o Senhor está no meio deles. Por isso eu creio, Pai. Eu creio que o Senhor está aqui no meio desta congregação, no meio deste santuário, Pai. Porque a tua igreja, Senhor, ela está aqui, Pai, orando a Ti num só propósito, em Teu nome, Senhor. E a Tua palavra, ela não é mentirosa, a Tua palavra, ela se cumpre a todo instante. Por isso eu creio que assim como a igreja de Atos estava orando pela libertação de Pedro, enquanto a igreja orava, Senhor, o anjo do Senhor estava naquele lugar, estava naquela prisão, fazendo um milagre. Eu creio, Pai, que assim está a tua igreja neste lugar, a igreja de Cristo Jesus, orando pela vida do pequeno Arthur, Senhor. Eu creio que o anjo do Senhor já está naquele leito. Eu creio que o anjo do Senhor já está fazendo um milagre acontecer na vida dele, e ele será um grande testemunho para Ti, ó Pai. Senhor dos exércitos, sabemos que Tu és o único Deus grande, Deus maravilhoso, conselheiro, o Deus príncipe da paz, um Deus verdadeiro, um Deus bondoso, um Deus zeloso,
magnífico, um Deus soberano, um Deus poderoso, um Deus que é capaz de fazer tudo, um Deus que é capaz de parar o sol, de abrir o mar, um Deus que é capaz de fazer o povo atravessar o Jordão, um Deus que é capaz de tudo nesse mundo, um Deus que criou os céus, que criou a terra, que criou tudo que nele há, um Deus que é forte e soberano. Sabemos, ó Pai, que basta uma palavra tua, Senhor. O Senhor pode virar essa mesa, o Senhor pode virar esse jogo. Sabemos que basta uma palavra sua, Pai, para o teu milagre acontecer em nossas vidas. Por isso te entregamos nesta manhã, ó, em tuas mãos. Que o teu Espírito, Senhor, venha ser sobre ele neste momento, repreendendo, queimando qualquer tipo, Pai querido, de enfermidade, qualquer tipo de bactéria, qualquer tipo de infecção, ó Pai. Que eles venham ser queimados pelo fogo do teu Espírito que está sobre a vida daquela criança. Não somente te entregamos ela, mas te entregamos, ó Pai, todas aquelas crianças que estão aqui no hospital, Senhor, que todos eles sejam alcançados pela tua graça, que eles sejam alcançados pela tua misericórdia e pelo teu poder, Senhor. Ouve, Pai, nossa oração, ouve o nosso clamor, Senhor. Entra com a tua graça e com a tua providência naquele lugar. E manifesta o teu poder. Faça-se o teu querer e a tua vontade, Pai. Mas nós cremos que o milagre ele vai acontecer. Em nome do teu Filho amado Cristo Jesus, ele que vive e aquele que reina para todo sempre. Essa oração que a tua igreja faz nesta manhã, Pai, creio na vitória, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe toda a igreja. Peço aos irmãos que continuem orando, continuem clamando a Deus, que eu creio que o milagre vai acontecer. Amém? Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Jesus Cristo é mesmo, ontem, hoje, sempre.